Hola, seguimos com escatologia em tempos de crise. Nós estamos nesta série culminando Mateus capítulo 24. Não quer dizer que a série vai acabar, muito pelo contrário, o discurso de Jesus apenas está na metade. O capítulo 25 de Mateus também nós vamos estudar, porque faz parte da sequência do estudo de Jesus a respeito dos dias finais. Foi seu discurso profético no livro de Mateus. Poderíamos ter usado Marcos, poderíamos ter usado Lucas, sim, com toda certeza. Mas Mateus, ela tem mais parábolas nesse texto e se torna maravilhoso de estudar. Isso não quer dizer, e não contradiz, na verdade, Marcos e Lucas são complementares, mas eu foquei mais em Mateus por causa da didática do discurso. Mas falando disso, já tirando essa introdução, e imagino eu que nessa introdução você procurou Mateus 24, e se não procurou, ainda está a tempo. Eu quero lembrar que esta série está toda completa na série Escatologia em Tempos de Crise aqui no meu canal do YouTube. Então, se você quiser assistir parte das pregações, ou quer assistir todas as pregações e levar a sequência de Mateus 24, é só ir na primeira mensagem após esta. E pode ir assistindo sem problema algum. E outras mensagens também estão ali no canal do YouTube. Então, tirando já essa parte, já você deve ter encontrado Mateus 24, vamos para o verso 42. Lembre, Jesus falou dos princípios das dores, do que ainda não era o fim, logo falou do fim e conclui com a sua aparição gloriosa após o fim. O que dá a entender que após a tribulação, que foi o que Jesus falou, ele aparecerá com os seus. Tá bom, eu não falei sobre a parúcia, a vinda do Senhor, porque nós vamos estudar, além destes textos, outros textos que vão falar sobre a vinda do Senhor. Então, vamos ficar só com Mateus 24, 42 e as outras coisas ao seu devido tempo. Mateus 24, 42 e 44, até o 44, Jesus fala assim: portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Jesus adverte que não devemos estar dormindo, nós devemos estar preparados. A preparação aqui é a expectativa. Ninguém anda na expectativa de um ladrão quando chega em casa. Aliás, o ladrão aparece no momento em que nós menos esperamos. Uma vez arrombaram a casa do meu pai e foi um momento em que nós saímos, todos como família saímos. Meu irmão e eu estávamos já casados, mas foi uma saída familiar. As três famílias saíram e quando chegamos, a porta da casa do meu pai estava arrombada. Inclusive, eles tentaram arrombar a minha casa. Na verdade, era um prédio, eram 2 apartamentos e eu morava do lado do apartamento do meu pai. Eles tentaram também arrombar a minha casa, mas não conseguiram pela misericórdia do Senhor. Mas na casa do meu pai entraram. Meu pai tem pouca coisa, então não roubaram muito. Mas foi um momento de muita consternação, porque entrar num prédio, roubar num prédio não é uma coisa normal. Mas todos começamos a olhar, a pensar nas situações que deveriam ter acontecido, os suspeitosos. No final das contas, casos como esse, você sabe, não? No nosso contexto latino-americano, nada resolvido. Mas se meu pai ou eu tivéssemos ficado à espreita e tentado olhar para uma espécie de ladrão, alguma coisa, com certeza nós teríamos identificado o ladrão. Mas ninguém anda nesse tipo de expectativa. Seria uma pessoa paranoica e não conseguiria nem dormir, nem descansar, nem trabalhar, nem nada. Por isso que Jesus está querendo, não é uma questão de estar focando o olhar no ladrão, ou focar o olhar tanto na vinda do Senhor, de que a vida então não vai fazer sentido. Muito pelo contrário, Jesus pede que nós tenhamos uma expectativa do seu iminente retorno, e mesmo assim nós devemos manter a nossa vida corriqueira. Jesus nos disse que virá um momento em que a própria igreja poderia não estar aguardando o tempo do Senhor. Tempos como este, como tempos de pandemias, ou tempos de tragédias, ou tempos de guerras e lutas, ou perseguições, a igreja sempre volta a pensar neste assunto da escatologia. E, de fato, nós podemos ver no YouTube, no Facebook, no Instagram, como os vídeos, as matérias de escatologia estão, mais uma vez, bombando no nosso meio. Inclusive, a série que obedece também a esse fator. Mas
Jesus fala que pode se dar o caso, ou vai se dar o caso, aliás, de que nem todos estarão com essa expectativa. Agora todo mundo está. Mas quando isto passar, será que nós voltaremos à nossa vida antiga, de não ter a expectativa da vinda do Senhor, viver do jeito que a gente quer? Ou nós vamos ter a expectativa, vamos manter a expectativa do seu iminente retorno? Lembre que Jesus falou que a sua vinda aconteceria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas viviam do jeito corriqueiro, normal. Andavam por ali, casavam, davam em casamento, faziam negócios, tinham sua vida normal. Nada mudou até o dia em que Noé entrou na arca. Por quê? Porque no dia em que Noé entrou na arca, veio o fim. Então, essa expectativa da vinda do Senhor, na verdade, é um privilégio da igreja e não das pessoas do mundo. Não espere das pessoas do mundo a expectativa da vinda do Senhor quando tudo está acalmado. Nem sequer quando tudo está num momento difícil. Na verdade, para eles isso é uma coisa absurda, não é? Mas nós devemos manter firme a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel e verdadeiro. E por isso, a expectativa constante é porque Jesus voltará na hora em que ninguém o espera e nós não podemos cair nesse jogo da lerdeza, da sonolência, daquela vida pacata do mundo. Nós devemos viver nessa expectativa. Por isso que Paulo fala para os Tessalonicenses que nós não podemos andar dormindo como os demais, nós devemos zelar e estarmos sóbrios. Então, essa é a nossa expectativa da vinda do Senhor, uma expectativa consciente, uma expectativa na qual nós temos que focar nossa vida, certamente, na promessa gloriosa da sua volta. E aí, Jesus vai mostrar outra parábola, porque essa foi uma mini parábola, não? A parábola do homem que cuida a sua casa, mas Jesus vai dar outra parábola que vai mostrar, está bom, nós devemos ter uma expectativa da vinda, mas essa expectativa não deve nos impedir de fazer aquilo que devemos fazer. Isso está entre os versos 45 e 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, dizer no coração, meu senhor demora a voltar, e começar a espancar seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe, e lhe infligirá castigo e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola do servo fiel, vamos chamar a parábola do servo fiel ou do servo infiel. Nós temos dois servos, na verdade, nesta história. Nos dá uma ideia melhor sobre como deve ser o nosso preparo. As pessoas usam o termo preparo como uma maneira de manipular o outro, como uma maneira de jogar culpa no outro. Mas Jesus está mostrando que o preparo nosso deve ser um preparo integral. Ele deve incluir o cuidado dos outros, mais do que o próprio cuidado, que também nós devemos ter, aliás, é o cuidado também de não perder o foco da nossa missão. Ele tinha que fazer duas coisas, o servo. Ele deveria cuidar dos seus conservos e, ao mesmo tempo, ele devia alimentá-los. E é interessante porque a obra da igreja, a função da igreja dentro do mundo envolve essas duas características. Da igreja como corpo de Cristo. Todos nós devemos fazer isso. Nós devemos cuidar das pessoas. Não somente dos membros da nossa casa, nós devemos cuidar de todos. Essa prática do amor é uma evidência do caráter cristão e da vida de Cristo em nós. Isso quer dizer que todo aquele que pratica o bem é cristão? Não. Mas aquele que é cristão, ele tem essa característica dentro da sua vida, a característica do serviço. Ele serve por amor, serve por causa da vida de Cristo nele. Entenda, a salvação é pelas obras? Não, a salvação é pela fé, exclusivamente pela fé. Uma fé que nasce de Deus e é dada como um dom aos homens. Mas essa fé em Cristo, a palavra fé, ela é a raiz da palavra fidelidade. Quem tem fé é fiel. Não existe aquela coisa daquele que crê em Cristo e não é fiel a Ele ou aos seus ensinos. Por isso que Jesus falou, se me amais, guardai os meus mandamentos.
Porque aquele que crê em Cristo é fiel à palavra de Deus, segue as Escrituras, segue os mandamentos do Senhor. Então, quando nós pensamos no servo fiel, nós estamos pensando num servo que, entendendo a mensagem de Cristo, por causa da fé em Cristo, por causa da vida do Espírito Santo no seu coração e por seguir os lineamentos do Pai, ele então vai cuidar dos outros. Em Mateus 5,16, Jesus vai falar justamente que somos sal e somos luz. E quando Jesus conclui a luz que nós somos a luz do mundo, ele fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras devem glorificar o Pai. Então não é uma questão de autopromoção, é um assunto de glorificar a Deus. Aí entra aquela coisa, não? Será que vale a pena postar fotos ou vídeos daquilo que nós fazemos como igreja? Por quê? Porque nós podemos cair na autopromoção, nós podemos cair no orgulho, na arrogância de mostrar que somos melhores do que os outros. Mas esse é um assunto que vai ficar na cabeça de cada um. Deus conhece o coração de cada pessoa, então não é um assunto para julgar os outros. Na verdade, é um assunto que nós devemos olhar para nosso próprio coração. Mas fazer o bem faz parte do ser cristão, por causa da vida do Espírito em nós. Não torna a pessoa cristã por fazer boas obras. Na verdade, o cristão faz boas obras. Ele vive na prática de boas obras. Hebreus 13:16 vai falar isso. Fala assim: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Fazer o bem, repartir com os outros. Esse texto, na verdade, é uma introdução para o seguinte aspecto da parábola, porque não é somente cuidar, é alimentar. Ele devia cuidar dos conservos e dar o alimento no tempo certo. E quando pensamos em alimento, nós não podemos pensar aqui em fazer uma distinção se ele está falando do alimento das Escrituras ou do pão físico que a pessoa deve comer. Na verdade, a igreja vive esse aspecto de uma maneira integral. Como nós vemos isso? Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, vai mostrar os dois pães. Se for o caso, se nós quisermos espiritualizar o texto do pão, que também vale neste caso, eu acredito. Então, vamos para Atos 2,42, quando o texto fala assim: eles perseveravam, a igreja de Jerusalém, estamos falando de uma igreja de 3.000 pessoas aproximadamente. 3.000. Nós não estamos falando de igrejas de 50, de 70, de 120, de 500 pessoas. Estamos falando num contexto de 3.000 pessoas, de acordo com aquilo que fala a Bíblia, daqueles batismos massivos de 3.000 pessoas. Fala assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O ensino apostólico, o ensino que está fundamentado na palavra de Deus, é o alimento que todos devemos ter. Jesus falou que ele é o pão da vida, o maná que desceu do céu. E nós vemos nas Escrituras justamente a manifestação de Deus e como Deus se revelou a nós através da sua palavra. Então, o pão da vida é Cristo, aquele que veio para nos alimentar, aquele que veio para nos dar vida, para saciar a fome da nossa alma. Ele também é a água viva que sacia a nossa sede. E neste texto, quando nós vemos que toda a igreja, os 3.000, perseveravam no ensino dos apóstolos, é porque eles queriam seguir as Escrituras, eles queriam seguir os ensinos de Jesus, eles tinham fome e sede do Deus vivo. E nós devemos lembrar que, como igreja, nós devemos comer e beber de Cristo através da sua palavra. Alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, alimentar nossa vida com os ensinos que ela traz para nós. Por isso é importante focar nossa vida e coração em Jesus. Por isso que é importante voltar ao ensino básico do Evangelho de Cristo, estudar Jesus, porque muitas vezes esquecemos que o cerne do Evangelho é Cristo. A razão pela qual nós somos igreja é Jesus. E nós devemos retornar ao básico, Cristo. O ensino dos apóstolos era Cristo, era mostrar ao longo das Escrituras o cumprimento das profecias de Jesus, mostrar Jesus como o único caminho, mostrar Cristo como a razão da nossa existência. Mas não somente isso, eles também partiam o pão com alegria. Como acontecia isso?
O verso 44 vai falar que todos os que criam estavam unidos e tinham todas as coisas em comum, vendiam suas propriedades e bem repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseveravam de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Eles tinham como prática de vida visitar uns aos outros, irem nas casas uns aos outros. Não era aquela coisa de que a visita era exclusividade de alguém da igreja, do pastor, do presbitério, dos diáconos. Não, era a vida da igreja, se visitar, saber como estavam todos, partir o pão. Fala de comunhão, não é somente comer. Partir o pão é comunhão, é dar aquilo que eu tenho de precioso, que é a comida, dar para outro. É o sinal de aliança, de fazer parte do mesmo corpo, fazer parte da mesma família. Nós devemos pensar nisso. Como igreja, parte do preparo para a vinda do Senhor que nós devemos ter é resgatar esse senso de igreja como uma comunidade que age em amor. Assim como a Trindade é uma comunidade que age em amor. Nós devemos resgatar esse senso de igreja vivo e maravilhoso. Essa atitude do servo fiel deve ser a nossa. Cuidar dos irmãos, não sermos como Caim. Quando Deus pergunta para Caim, onde está Abel, seu irmão? E Caim responde, o que eu sei, por acaso eu só guardo meu irmão? Não! Nós devemos saber onde estão nossos irmãos. É papel nosso como igreja, de cada um de nós como membros da igreja, o cuidar, e ao mesmo tempo fortalecer a aliança com Deus, fortalecer a aliança como povo. Nós como igreja precisamos agir como igreja. Nós estamos trancafiados? Sim. Mas nós temos recursos hoje que a igreja, quando aconteceu a peste negra, não tinha. Nós temos telefone, nós temos celular, nós temos a internet para mandar informação. Imagine só como teria sido isto nos anos 80 ou 70, quando não existia o celular e quando as ligações nos telefones fixos eram caras. Como teria sido isto em situações do século XIX, século XVIII, quando até a eletricidade não era para todos. Era uma época com pouco encanamento básico, era uma época com pouca comunicação. Nós hoje, com toda a facilidade que temos, cuidar e alimentar dos outros, não deveria ser complicado para nós. E nós estamos mais refletindo, aliás, nós poderíamos estar refletindo a condição do servo infiel, daquele que para de viver na expectativa da vinda do Senhor, perde a motivação de trabalhar porque não faz de coração, espanca, bebe, o que quer dizer que ele negligencia seus deveres como cristão. Ele negligencia a prática da vida do amor e ele vive para si. Não somente espanca os outros, não somente menospreza aquele que ele deveria cuidar, mas se torna um glutão e bebedor. Começa a viver para si mesmo e não para o Senhor que o contratou. Por isso que Jesus fala que ele é um hipócrita e o fim dele será o inferno. O lugar dos hipócritas é o inferno. Por que um hipócrita? Porque ele não consegue ser fiel na ausência do seu Senhor e não é reto, mesmo tendo aparência de piedade. Mas o hipócrita tem um problema. O seu destino não é estar com o Senhor que o salvou. Na verdade, ele nunca foi salvo. O hipócrita vive como o apóstata. E na série da blasfêmia contra o Espírito Santo, já falei bastante sobre o apóstata. Você pode ir lá e conferir nas pregações da bíblicas, a série da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que nós podemos concluir deste texto? Matthew Henry, um teólogo séculos atrás, escreveu sobre este trecho o seguinte: a vinda do nosso Senhor será feliz para os que estejam preparados, mas será de espanto para quem não esteja. Se um homem que professa ser um servo de Cristo é incrédulo, cobiçoso, ambicioso e amante do prazer, será cortado. Quem me escolhe por porção o mundo nesta vida, terá o inferno como porção da outra. Que o nosso Senhor, quando vier, nos ache bem-aventurados e nos apresente perante o Pai, lavados no seu sangue, purificados pelo seu Espírito e aptos para sermos participantes da sorte dos santos, da luz. Dependamos da graça do Senhor e vivamos de acordo com a convicção que nós temos. É hora da igreja agir como igreja. Não vivamos trancafiados somente, não vivamos
olhando para nossa existência e nossa própria supervivência ou sobrevivência. Nós devemos olhar para o outro também, porque isso faz parte do ser igreja. Sejamos igreja do Senhor. Pai, muito obrigado nesta hora. Eu oro, Deus, para que nós possamos ter a atitude do servo fiel, a atitude do pai que cuida do lar antes da chegada do ladrão. Que nós possamos viver na expectativa da tua vinda, Deus, e ao mesmo tempo servir ao Senhor e aos nossos irmãos com alegria. Cria em nós esse coração que vem do teu Espírito. Enche-nos do Senhor para viver para a tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. A próxima mensagem, Mateus 25. Isto foi Escatologia em Tempos de Crise. Até então.